Olá, boa noite. Hoje eu vou falar sobre o meu TCC, a minha grande conquista de 2025. Gente, eu tô com uma pilha de livro aqui do lado e o meu microfone ele tá grudado num suportezinho de imã, então eu vou ficar mais pra cá, tá? Mas eu vou falar sobre o TCC. O meu portfólio está aqui, como eu disse para vocês, né? Eu tenho minha versão física. Eu fiz a especialização em TDAH e dislexia no período de 25 de novembro até dia 27 de outubro e finalizei o TCC. Estou muito feliz com essa conquista. O próximo vídeo eu vou falar da minha jornada, né? De como eu cheguei no TCC, mas eu tenho muito orgulho de apresentá-lo. O TDAH O TDAH ele é um ele é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Ele não é uma dificuldade de aprendizagem, mas os alunos podem ter dificuldade de aprendizagem pela falta de concentração, falta de dopamina no cérebro e ele pode ser genético ou também pode ser é, é, pode ser de causas, como por exemplo a criança que cai e tem dificuldades, por exemplo, se a queda foi muito brusca e ela pode, ela pode cair e ter um traumatismo craniano ou, né, algumas complicações, lesões mesmo, né, que podem ser mais leves que um traumatismo craniano, mas também pode ser lesões graves no cérebro, não é? Ahn, Esse meu trabalho, ele tem 25 páginas. Primeiro eu falo que é o TDAH, eu, aliás, primeiro eu agradeço o meu avô e toda a minha família, agradeço meus professores, agradeço também o Yogi Maia, do TDAH Descomplicado, que me ajudou muito, eu segui muitos podcasts dele e adorei. Foi muito, muito bom. São podcasts que eu admiro muito. E aí eu fiz uma entrevista com uma mãe e dois filhos com TDAH. Eu, eu convivi, né? hum, Soube da rotina da família, que é a minha prima, né? Eu tive a rotina da família entre 30 de junho até 2 de setembro, eu estava lá com ele. Então, o ex-marido dela possui TDAH, ela possui os dois filhos também. Os nomes eu vou deixar é, sem revelar os nomes, né? Mas eu fiz uma entrevista com essa minha prima falando das, das questões do TDAH e, e a parte mais técnica, mais teórica de como funciona, como acontece, por que que acontece, o tema. Também usei o Russell A. Barkley para falar sobre, né, o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade, né? Ele também é um transtorno de desenvolvimento, então acontece dentro da barriga da mãe, então pode ser por quedas, genética e desenvolvimento do feto mesmo, porque nós somos pessoas muito singulares, né? Ninguém é igual a ninguém. Então,
a pessoa não regula muito bem as emoções, né? O TDAH em adultos, por exemplo, como ele não é um transtorno de, de aprendizagem, né? O que ele vai comprometer é a concentração, às vezes, da criança e do adulto também será a desatenção, né? A desatenção no trabalho, com horários, dificuldade de compromisso, como a dopamina diminui também, eles podem ser acometidos por depressão, por ansiedade também, além dessa hiperatividade, a ansiedade também pode vir e pode atrapalhar também o desenvolvimento do indivíduo, né? Tanto da criança quanto do adulto, do adolescente. Nos adolescentes a gente vê também a irritabilidade, porque o adolescente está passando por todo um processo, né? Processo de desenvolvimento mesmo, né? Que a gente passa, ele está crescendo, então os hormônios, né? E, e tudo mais que acontece nessas mudanças hormonais e sociais nos adolescentes. Eu coloco, né? O Yogi Maia, o Russell A. Berkeley, mas principalmente o Yogi Maia, eu falo da contribuição que ele teve, né, no TDAH no Brasil, falando sobre o TDAH, divulgando a sua marca, né, o TDAH Descomplicado, que ele faz 10 anos, né, esse ano do TDAH Descomplicado, então eu já peguei essa margem, né, desse marco, a margem do tempo e esse marco, né, do Jung no TDAH Descomplicado, de como ele ajudou, né, o diagnóstico e também a entender mais o TDAH e tirar um pouco mais do preconceito, né, gente? Que a gente sabe que com transtornos ainda tem muita gente com cara fechada e tudo mais que não entendem os transtornos. É, o objetivo do meu trabalho foi dar 2 passos para trás, né? Como eu fiz minha apresentação, foi isso. Eu não usei tantos termos técnicos, na realidade, eu quis deixar ah, o mais entendível possível e mais perto das pessoas. Entender realmente, não, claro, com base nos conceitos teóricos, sim, mas mais voltado também para humanizar as mães, as crianças, a sociedade que vive com TDAH. Para deixar explicado com todo respeito, com todo profissionalismo e toda a segurança que, que o TDAH merece, né? Que todos os transtornos merecem, os cuidados, respeito, é, cuidado com as pessoas que possuem, né? Eu fiz o referencial teórico, que na realidade o referencial teórico eu dividi em três. Eu coloquei primeiro a definição, né, de TDAH em adultos, a, a sintomologia, né, e manifestações clínicas, referencial teórico 2, referencial teórico 3, os impactos no cotidiano e exemplos práticos, referencial teórico 4, diagnóstico e intervenções terapêuticas, e o referencial teórico 5, estratégias de manejo e qualidade de vida. Então vamos por partes, gente, vamos pro referencial teórico, né? A contextualização em adultos, né? Definição e contextualização. Então, o TDAH, a definição dele é um transtorno de atenção com hiperatividade, né? O déficit de atenção com hiperatividade
São padrões do neurodesenvolvimento dessas pessoas. Então, o cérebro ele vai se desenvolver de maneira diferente, com menos dopamina, com falta de atenção mesmo, principalmente em adultos, é aquele adulto que tá voando, você tá conversando com ele e às vezes ele tá pensando em outra coisa, a mente dele já se desconectou das palavras, ambientes muito barulhentos e, e atrasos também para festividades e compromissos, trabalho, são pessoas que se atrasam muito. E ele pode ter comorbidade, por exemplo, a gente pode ver um TDAH com autismo, um TDAH com TOD, que é o transtorno opositor desafiador, que é aquela criança que tem mais irritabilidade, não é? A sintomologia, manifestações clínicas, a desatenção, né? A dificuldade de manter o foco, a desorganização, a hiperatividade, a inquietação interna, impulsividade, isso na infância, né? A depressão, ansiedade, e sempre um tratamento, né, gente? A gente, hoje em dia, a gente não pode negligenciar a saúde mental, ainda mais hoje em dia, né? Que hoje a gente tem muitos e muitos recursos para podermos estarmos, né? Nos amparando e nos ajudando a erguer, né? Novamente a saúde física e mental das pessoas. Não é uma bobagem, não é frescura. A gente está em 2025 e sabe que a saúde é muito, muito importante. O referencial teórico 3, cotidiano, né? Que o TDAH pode comprometer, né? Diversas áreas da vida, no desempenho, nas relações. Então, o TDAH também ele perde muito interesse, também é difícil você ter relacionamentos com o TDAH, porque ele vai perdendo essa coisa da novidade, né, do relacionamento e tudo mais. Então, deixá-lo com essa sensação, com essa dopamina elevada, é o grande desafio para o TDAH é deixar a, a deixar essa dopamina elevada, essa sensação assim de da serotonina também, essa sensação de alegria, de prazer. Então eles perdem a essa sensação de estar curtindo mesmo, essa sensação de prazer que nós temos para eles é muito, muito rápido. Se esgota muito rápido. O tratamento em adultos pode trazer medicação, estratégias de organização do tempo, estímulos, abordagens, ah, então trazendo o que o TDAH gosta, se ele vai gostar de livros, se ele vai gostar de videogame, o que a pessoa com TDAH gosta no dia a dia. O que ele gosta, o que ele quer, sabe? Aquelas crianças que não vão bem nas escolas, assim, nas atividades disciplinares comuns, né? E obrigatórias das escolas, das instituições. Mas ele gosta de um videogame, ele gosta de um livro, ele gosta de ciências, ele gosta de química, ele gosta de matemática, o que ele gosta? Incluir também, né?
hã, e habilidades para lidar com o sintoma, né, porque, olha gente, eu posso falar, por exemplo, da minha paralisia cerebral, todo quando a gente descobre, né, principalmente nossos pais, mas quando a gente vai descobrindo que nós não estamos no padrão da sociedade, é um pouco complicado. Como eu falo, é desgastante estar numa sociedade assim de vocês, normativa. Então a gente precisa de manejos, intervenções e organizações para a gente continuar aqui vivendo o dia a dia. Mas a gente dá um jeito, né? Principalmente hoje em dia. Eu, por exemplo, nasci em 1996. Na época, a paralisia cerebral estava começando os seus desenvolvimentos, as suas pesquisas mesmo, principalmente aqui no Brasil. Então, tem essa questão também, a questão de descobrir como lidar, né? Como a gente vai colocar, né? Essa pessoa não vai sofrer preconceito, vai ser bem aceita. E é realmente uma batalha, mas uma batalha que quando a gente descobre brechas, a gente descobre ferramentas para lutar e não desistir e ir até o fim, é muito gratificante, sempre muito gratificante. Hum, bom, o referencial teórico 5, né? Estratégias de manejo de qualidade de vida, criação das rotinas, horário. Então, por exemplo, o filho que tem TDAH, ele pode ter um horário para jogar, mas aquele horário ter assim alarmes, você sempre ter uma tabelinha de horários para cumprir com essa criança, né? Então, essas questões são muito importantes. Ter uma rotina com a criança, e principalmente o adulto, ter alarmes. Se o adulto não conseguir, por exemplo, levantar cedo, que ele coloque alarmes ou que ele maneje o seu horário de atendimento, se for autônomo. Se não for, vai se adaptando, mas não precisa falar sobre o seu TDAH necessariamente no ambiente de trabalho, porque não é uma deficiência, né? É um déficit, a hiperatividade não é uma doença, né? São transtornos. Né? Uma grande posso trazer depois um vídeo explicando a diferença de transtornos, doenças e deficiência, bem explicadinho. Mesmo nesse vídeo vai ficar gigante. Mas os transtornos, não necessariamente você precisa falar do seu TDAH no trabalho. Você é uma pessoa acima de tudo. Então você pode fazer os seus horários, é, conversar com pessoas, ter uma rotina com o seu psiquiatra para lhe receitar, às vezes, remédios, né? Sempre envolvendo essas pessoas, né? Esses profissionais psicólogos, psiquiátricas, médicos, medicamentos. Existem hoje também muitos podcasts que nos ajudam, por exemplo, né? Citei quem me ajudou a fazer realmente esse trabalho, assim, que eu me apoiei e adorei conhecer, né, todo esse período de quase um ano, né, de especialização, sem conhecer o trabalho, né, através das mídias sociais foi o Yuri Maia. Adorei conhecer o Yuri, conhecer o TDAH Descomplicado. Eu maratonei todos os podcasts assim, existentes no Spotify do Yuri. Foi muito bom mesmo. Os livros do Dr. Clay Briggs, do Luciana Briggs, um, e o suporte todo também que a Rema deu. Isso aqui não é um merchan, só realmente falando das minhas experiências mesmo,
foram muito gratificantes todos esses profissionais que eu conheci durante a especialização, que ajudaram muito. Então, a minha intervenção prática foi fazer um formulário com essa minha prima e fiz 24 perguntas para ela sobre a, o dia a dia dela e como ela é, o que acontece, o que não acontece, como é a rotina com os filhos, como não é, o que funciona, o que não funciona. Então, foi bem longo essa conversa e deu para a gente conversar bastante do que falta na sociedade, do que não falta. Então, é sobre isso. A minha conclusão foi que compreender o transtorno de déficit de atenção com hiperatividade vai além do aspecto clínico. Você precisa ter a vivência ali, você precisa entender que nem todos vão ter o acesso aos tratamentos devidos, aos tratamentos impostos, porque a gente está num país que nem todos têm uma condição de vida agradável. A gente vê que a gente sofre bastante na área da saúde, assim, na questão dos enfermeiros, que não tem tanto apoio, tem muito preconceito na área da saúde, é, todo, todo transtorno, toda deficiência, em alguns casos, ainda infelizmente é visto como loucura, é visto como mimimi. Então a gente tem que parar com isso, analisar, saber o que está acontecendo, entender cada pessoa, entender cada situação. É, não é fácil, né? Eu não estou falando aqui que é fácil, mas eu estou falando que existem recursos. Hoje em dia existem mesmo muitos recursos que a gente pode utilizar. O desenvolvimento emocional também do transtorno, né? Saber que a pessoa não precisa, ela convive, o transtorno está com ela, e o que ela vai fazer com isso? Ela pode ficar magoada, pode não aceitar. Então, por isso também esses medicamentos e esses profissionais estão aqui para ajudar essas pessoas, estamos aqui para ajudar. E tirar um pouco, né, dessa coisa dos livros, trazer um pouco pessoal, entender também essa questão, entender como funciona a família, entender o processo de uma mãe com filhos com TDAH, de uma família com TDAH. Isso foi muito importante, muito satisfatório para mim. Envolvimento afetivo, né? O formato da família não oferece apenas a adesão do tratamento, mas também contribui para a redução do estigma, para o fortalecimento da autoestima, para a construção de uma rede de apoio sólida. Quando os familiares compreendem as características do transtorno, tornam-se agentes ativos no processo de inclusão e de acolhimento, promovendo um ambiente mais seguro e propício ao processo do sujeito com TDAH nas fases da vida. Então, é isso, você deixar um ambiente seguro para a pessoa. Bom, as minhas referências. Eu peguei o TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, do PhD Russell A. Berkeley. TDAH e você, como esse transtorno impacta a sua vida, da Sofia Figueiredo Gomes. Segredos de só dos pais e mães de filhos com TDAH que deveriam saber, do Yuri Maia. Os podcasts que eu usei foram da Rema Educação. A Rema tem um podcast incrível, agradeço muito a instituição Rema, eles são incríveis. Descomplicando o TDAH, o NegoCast e a Rema. E esse foi o meu trabalho. E estou muito
muito feliz em, em fazer esse trabalho. Foi incrível. Os meus agradecimentos, eu agradeço principalmente meus pais, por tudo, principalmente meu avô, que ele acreditou em mim. Ele me apresentou os livros e sem ele eu realmente não estaria aqui. Então eu agradeço muito, assim, foi um ano muito, muito gratificante mesmo. Eu amei. Eu espero que vocês tenham gostado. A gente vai falar muito mais sobre transtornos, sobre as questões das minhas especializações. A gente vai falar de educação especial inclusiva. Então, eu espero que vocês tenham gostado e agradeço a oportunidade desse trabalho, de apresentar esse trabalho para vocês. Um grande beijo e até mais.